E aí, minha chapa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 lançamentos que floparam hardcore em 2019. Jogos que você provavelmente esperava muito deles e no final das contas desapontaram hard a gente. E de fato tem alguns jogos aqui nessa lista que me desanimaram demais, demais mesmo. Peço que você deixe aquele gostei no começo do vídeo para ajudar esse canal a continuar crescendo. Não esqueça de se inscrever também para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos falar sobre os piores jogos de 2019 até o presente momento. Uga buga buga, meu pai já deu a bu. Não tem como fazer uma lista de piores jogos de 2019, os jogos que mais desapontaram, os jogos que mais floparam, sem falar do Anthem. O Anthem, ele foi um jogo tão ruim que eu acho que ele quase faliu a BioWare, que é a empresa que fez ele. A BioWare é uma empresa muito conhecida por fazer jogos maravilhosos, como Star Wars, né, o KOTOR, que é um dos melhores RPGs de todos os tempos, assim como jogos mais contemporâneos, como Mass Effect, que é uma série incrível. Na época do Xbox, eu lembro que o Mass Effect foi um dos melhores RPGs, né? Depois saiu os jogos da Bethesda, saiu Oblivion, saiu Skyrim, e eles tomaram conta desse mercado, mas antes do Skyrim, o pessoal falava muito do Mass Effect. E pensar que os caras que fizeram esses jogos incríveis acabaram lançando o Anthem, que foi um jogo que desapontou geral. Por que o Anthem desapontou tanto a galera? O primeiro ponto do Anthem é que ele tinha muitos problemas de balanceamento em como funcionava o jogo, além de que o jogo era muito bugado também. Então, o jogo ele começou a parar de ser jogado pelas pessoas, a empresa começou a mostrar coisas de microtransação e coisas do tipo. Por exemplo, para você desbloquear um novo personagem, você tem que gastar um dinheiro. Isso foi uma das coisas que gerou muita polêmica, inclusive fez com que a BioWare voltasse atrás nessas declarações. Só que foram tantos danos, foram tantos problemas relacionados ao Anthem, e inclusive falta de preparo da própria BioWare para lidar com esse feedback negativo, que no final das contas o lançamento foi estragado e as pessoas meio que abandonaram o jogo. ênfase que o Anthem ele estava tão bugado no lançamento dele que ele estava queimando videogames. Você ia jogar o seu Anthem no seu PlayStation 4 e ele bricava o seu console, ou seja, o seu console virava um bloco, estragava. Bom, isso tudo aconteceu obviamente por conta da Electronic Arts ter cobrado que a BioWare lançasse o jogo o mais rápido possível. Então a BioWare não teve tempo para polir o jogo da forma que eles gostariam, de analisar as coisas que eles gostariam, e eles acabaram lançando o jogo incompleto, e a comunidade não gostou nem um pouco disso. A gente vai falar agora sobre um jogo da Electronic Arts também, né, mas não feito pela BioWare, mas sim pela DICE. A gente vai falar sobre Battlefield Firestorm. Você deve estar pensando, cara, que jogo é esse que eu nunca ouvi falar? Esse jogo, gente, é um Battlefield Battle Royale. Ano passado a gente teve uma trending de Battle Royale, então todo jogo tinha que ter seu Battle Royale, todo mundo estava fazendo Battle Royale. E no caso, a Electronic Arts quis lançar o seu próprio Battle Royale também. Como o jogo mais popular da Electronic Arts era o Battlefield, pelo menos na questão de tiro, então eles resolveram mudar a franquia, né, e fazer, ao invés daquela franquia de combate que eles têm normalmente, lançar um spin-off, né, que seria mais ou menos um Battle Royale. O problema foi que o lançamento do Battlefield 5, ele foi um lançamento extremamente conturbado por vários motivos. Ele saiu no ano de 2018 e eles tinham prometido que iria sair com Firestorm, só que por conta do desenvolvimento do jogo tá demorando demais, a DICE resolveu lançar o jogo incompleto, ó, mesmo esquema do Anthem, e produzindo ele conforme o tempo passava. Obviamente as pessoas não gostaram disso, as pessoas criticaram muito o Battlefield 5, foi um dos jogos mais criticados, inclusive, da série. Eu acho que foi o que pegou menos notas, inclusive que vendeu menos comparado aos últimos lançamentos. Foi um lançamento fracasso no geral. Ele vendeu bastante, mas foi considerado um fracasso pela empresa, que estava esperando que vendesse o dobro do que ele vendeu normalmente. E isso obviamente influenciou no lançamento do Firestorm, que saiu agora na metade desse ano, e poucas pessoas ficaram hypadas, poucas pessoas ficaram animadas, porque o Battlefield ele se deu muito mal, poucas pessoas ficaram animadas com o jogo, e aí quando lançaram o Firestorm já era tarde demais. Então, com certeza o Firestorm deve ser o maior flop da Electronic Arts da história, né? Não acho que tenha saído um jogo da Electronic Arts que tenha se dado pior do que o Battlefield Firestorm. A questão é, a Electronic Arts conseguiu lançar o seu Battle Royale, que no caso é o Apex Legends, e ele conseguiu um público considerável, né? Inclusive tem muita gente que tá jogando ainda ele. É um jogo bem divertido, eu nunca joguei, mas enfim, pra quem curte esse gênero, saiba que existe aí.
bem, eles lançaram canibalizando seu próprio jogo, né? Enfim, vamos falar de outro jogo agora que não seja da Electronic Arts, porque senão a gente vai falar só sobre jogos da Electronic Arts. Esse jogo é o Left Alive. O Left Alive, ele tinha tudo pra ser um jogo maravilhoso. O Left Alive era feito por pessoas que trabalharam nos últimos Metal Gears, assim como o design feito pelo designer de gráficos do Metal Gear, assim como pessoas que trabalharam na série Front Mission do PlayStation 2, que era uma série da Square Enix de jogos de estratégia maravilhosos. Então, ele tinha tudo pra ser o sucessor espiritual, né, do Metal Gear. A questão é que não tinha o Kojima ali, né, pra meio que fazer tudo funcionar. E no final das contas, esse jogo desapontou geral. Olha, sinceramente, eu acho que eu fui o que mais me desapontei com esse jogo. Sério. Eu tava esperando muito por esse jogo, eu tava querendo muito jogar ele, porque eu gosto muito de Metal Gear, é uma das minhas séries favoritas. E aí quando saiu o Left Alive, eu fui ver os reviews e a galera toda falando que ele era horrível, que a história dele não era legal, que o gameplay dele não era legal, que o jogo era lento demais, que o jogo era maçante demais, que era frustrante demais. E no final das contas ele acabou flopando, e provavelmente foi um dos maiores flops de 2019, infelizmente, né, porque era um jogo que tinha muito potencial, pelo menos na minha opinião ele tinha, né. Bom, agora vamos falar sobre um jogo de 2018, mas o lançamento dele foi no final de 2018, mas os problemas foram em 2019, que é o Fallout 76. O Fallout 76 ele tem muitos problemas de verdade. Primeiro que o Fallout 76, ele foi um jogo que ele prometeu demais no começo do jogo e ele não entregou nada. E eles falaram que eles iam lançar isso conforme o tempo fosse passando. E tipo, 2019 chegou e o Fallout 76 só fazendo coisas piores. Tipo, quem comprou a versão de colecionador do Fallout 76 ia ganhar uma bolsa de lona. No final das contas a bolsa não era de lona, era uma bolsa feita com aqueles tecidos que você compra em Madureira, sabe? Era um bagulho muito tosco. E, poxa, se a bolsa do jogo já tava tosca, imagine o jogo em si, né? Então, o jogo ele prometia ter tudo e não tinha nada, era super bugado, era super problemático. Eu acho que a pior coisa do Fallout 76 é que, tipo, o Fallout 4, ele tinha vários bugs, como todos os jogos da Bethesda tem, e a comunidade lançou atualizações para corrigir esses bugs. Então, a própria comunidade foi lá e corrigiu os bugs do Fallout 4. Então a Bethesda não fez nada pra corrigir esses bugs, só a comunidade. E aí eles lançaram o Fallout 76 e adivinha só? Todos os bugs que estavam no Fallout 4 foram pro Fallout 76. Os bugs que foram corrigidos durante vários anos pela própria comunidade, fazendo atualizações de graça para o jogo, eles foram para o novo AAA da Bethesda. E isso pra mim é uma coisa inaceitável, cara. Onde já se viu isso? Os caras, por exemplo, tinha um bug de uma mão, de uma skin, né? Tinha uma roupa de um personagem que a sua mão ficava invisível. Então você jogava e se você estivesse vestindo aquela roupa, você não via sua mão. Esse bug ele foi corrigido pelos jogadores, mas quando você vai ver o Fallout 76, tem essa skin, você paga R$20 pra ter ela. Então, além do jogo ter, né, vários bugs, ser caro pra caramba, você ainda tem que comprar skins dentro do jogo e as skins vêm bugadas. Por exemplo, não mostrando a mão do personagem, coisas do tipo. Mano, sério, isso é tão errado. Onde você viu um jogo onde você tem que pagar por uma skin, essa skin vem bugada, sendo que o bug que ela tem é do outro jogo. É a mesma skin que tinha no outro jogo, que você pegava de graça no outro jogo, mas agora você tem que comprar. É tipo, sei lá, esse é o cúmulo do milking, né? Que é tipo, ficar tirando leite de vaca. É o cúmulo de você tirar leite da franquia. É o cúmulo, porque os caras literalmente pegaram o Fallout 4, colocaram um mapa aleatório lá, colocaram um modo de multiplayer, fizeram funcionar e lançaram como jogo AAA. R$250 pra quem comprar isso aí. Obviamente, esse foi um dos maiores flops da história dos jogos de videogame também, né? Vamos falar sobre Jump Force. Jump Force, esse jogo, meus amigos, ele tava prometendo demais. Muitas pessoas gostam, inclusive, do Jump Force. Muitas pessoas hypam muito ele. Só que o problema do Jump Force é o mesmo problema dos jogos da Electronic Arts. Eles precisavam lançar ele e eles rusharam o desenvolvimento. E sempre que você rusha o desenvolvimento de um jogo, não fica tão legal. As animações do Jump Force ficaram meio toscas, o jogo ficou bonito graficamente, mas sem conteúdo. E a interação dos personagens não é tão legal também. A ideia dele é perfeita. Você pega e faz basicamente o Super Smash Bros de jogos de anime, né? Então você tem Naruto, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Você tem vários animes ali, que é bem legal. Esse tipo de interação é muito legal. Só que o problema foi querer fazer esse jogo rápido demais e não conseguir fazer um lançamento com qualidade nesse ano, infelizmente. Então, fica aí, né? A minha lista de piores jogos de 2019 até o presente momento. Teve muitos jogos
que saíram e floparam, e ainda vai ter muitos mais, porque a gente tá na metade do ano ainda, consideramos, né, que a gente tá no mês 7, então ainda tem alguns meses pela frente, ainda mais que no final do ano é quando eles lançam mais jogos, provavelmente vai ter grandes flops aí, quem sabe eu faço uma segunda parte desse vídeo, mas enfim. Bom, lembrando que essa é a minha opinião. Você pode até gostar, por exemplo, do Battlefield Firestorm, do Anthem, o Left Alive, o Fallout 76. Não, Fallout 76 você não pode gostar não, mas os outros você pode gostar. Mas, enfim, minha opinião sobre por que esses jogos se deram tão mal e por que eles foram tão ruins. Beleza, claro? Grande beijo, grande abraço e até depois.